Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional com o professor de Geopolítica, historiador, professor Norberto Salomão. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Jéssica, tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo tranquilo, professor. Quintamos aqui no Tom Maior com o nosso Sagres Internacional. É isso aí, nossa satisfação estar aqui com vocês. Professor, a gente vai falar então sobre a Tunísia e essa desilusão com a Primavera Árabe. É isso mesmo, né, Jéssica? Lá em 2010 para 2011, na Tunísia, ocorreu um movimento muito interessante, né? Já tinha um governo que estava há muito tempo, há 23 anos, no poder, que sucedeu um outro governo que ficou 30 anos no poder. Então, imagine você, 53 anos de um mesmo partido na Tunísia. A Tunísia até 2010 era praticamente um país de partido único. É ainda interessante lembrar, né, falar Tunísia, onde é que se localiza a Tunísia, né? A Tunísia está no norte da África, está naquela região chamada de Maghreb, que é o termo árabe usado para falar do Ocidente, né, da área ocidental. Maghreb caracteriza os países ali do norte da África, da região saariana, Egito, Líbia, Marrocos, Argélia, Tunísia, Saara Ocidental, né? Então, a utilização desse termo Maghreb, que é um termo árabe, né? E a Tunísia, na antiguidade, essa curiosidade aqui que a gente traz para quem nos ouve, né, para a nossa audiência qualificada, a Tunísia, lá na antiguidade, abrigou a cidade de Cartago, uma cidade fundada pelos antigos fenícios. Só lembrar que na antiguidade as colônias não guardavam vínculo político com a área de origem, apenas vínculo cultural. E a cidade de Cartago foi destruída pelos romanos no século II a.C. Ali, então, passou a ser domínio romano. Depois, na Idade Média, houve a expansão árabe-muçulmana, árabe-islâmica. Então, o islamismo tomou conta daquela região onde hoje é a Tunísia. Mais tarde, na Idade Moderna, no século XVI, o domínio turco-otomano. E em 1881, durante aquele período do neocolonialismo, da expansão das potências industrializadas europeias, muito marcada por um discurso racista, né, que os europeus, que a chamada supremacia branca ou superioridade branca estabelecia, regiões da África, inclusive a Tunísia, foi dominada por potências europeias, e no caso a Tunísia foi dominada pela França durante muito tempo, até a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um processo de descolonização afroasiática, quer dizer que após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, com aquele espírito da Carta da ONU, da autonomia dos países, isso favoreceu o processo de independência dessas regiões. Então, em 1956, a Tunísia se torna finalmente independente, como uma república independente, mas com um partido único que vai dominar a vida na Tunísia, um primeiro governo que durou 30 anos, de 56, 57 até 87, e aí de 88 até 2010, 2011, um segundo governo com a figura do Zine Ibn Ben Ali, né, que foi o último presidente antes da chamada Primavera Árabe ou Revolução de Jasmim. E, ao final de contas, o que foi essa Revolução de Jasmim, né? Bom, dentro da Tunísia, apesar de ser um país com muitas riquezas, com um intenso comércio, a distribuição de renda era péssima, o governo acusado de corrupção, uma influência estrangeira muito grande naquela área. Isso foi gerando graduais reações da população. Mas o que acabou sendo o fator detonante do movimento foi o fato de um vendedor de frutas que era constantemente coibido, não é, pelas autoridades, por funcionários da administração, e um dia ele se cansou disso e falou, olha, eu não vou pagar mais propina. Né? E quando ele realizou esse ato, quando ele adotou essa decisão, pegaram dele o carrinho, as mercadorias e tudo. E ele, então, Bouazizi, o nome dele, colocou fogo no próprio corpo. E isso teve uma repercussão muito grande, já aí com as redes sociais, as pessoas, por meio dos seus celulares, começaram a se comunicar, e acabou surgindo um movimento na Tunísia
que mesmo o governo tentando reprimir, o movimento ganhou força e cai, então, o governo do Ben Ali, e de 2011 para cá, quer dizer, já vão completar 10 anos, nós tivemos a Revolução do Jasmim na Tunísia, como foi chamada. Só que, a partir dali, isso acabou influenciando revoluções em outras áreas do norte da África e no Oriente Médio, e aí no Egito, a partir do movimento ali no Egito, para derrubar o então governante Hosni Mubarak, que já estava há 30 anos no poder, e também o movimento na Líbia para derrubar o Muammar Gaddafi, há quase 40 anos no poder, o termo ganhou esse sentido de primavera. A palavra primavera, para movimentos sociais, foi o escritor francês Victor Hugo, aquele da obra Os Miseráveis, né? Ele, no século XIX, em 1848, viu vários movimentos ocorrendo ali pela Europa e disse que eram tantos movimentos e tão variados que lembrava a primavera, quando várias flores de cores variadas floresciam. E isso ficou conhecido como a Primavera dos Povos, lá em 1848. Depois, jornalistas, escritores passaram a usar o termo primavera para movimentos revolucionários que envolvessem, assim, matizes variadas na sua composição. E aí a gente teve aí esse termo Primavera Árabe. A questão é, essa Primavera Árabe realmente trouxe frutos de democracia, de liberdade, como esperado? Infelizmente parece que não, viu, Jéssica? 2010, 2011, Egito, 10 anos, né, já se passaram. Como que estão agora essas regiões, né, que foram afetadas aí pela Primavera Árabe após esses 10 anos, professor? Pois é, né, Jéssica? Aí veja você e todos aqueles que nos acompanham. Aquela expectativa de que haveria liberdade, de que haveria democracia, só na Tunísia é que se conseguiu estabelecer um governo com ares de democracia, com um processo de eleições diretas já em 2014, com uma nova Constituição em 2014, lá na Tunísia. Mas e as outras regiões? O que a gente tem acompanhado? No Egito, a gente viu que com a queda do Hosni Mubarak, uma junta militar acabou assumindo o poder, e depois o general Al-Sisi é aquele que está no poder até hoje. Já se reelegeu, uma reeleição sempre muito questionável, e ainda conseguiu uma emenda constitucional que permitirá ao Al-Sisi, lá no Egito, ficar no poder até 2030. Ô, Jéssica, esses governantes, como no caso do Al-Sisi, o general Al-Sisi no Egito, eles normalmente se elegem com 90%, 95% dos votos. O problema é que apenas 32%, 35% dos eleitores é que participam, porque o processo de restrição é muito grande. Então, a Primavera Árabe no Egito, por exemplo, não conseguiu uma renovação efetiva ou uma democratização, uma liberdade na região. Um outro local foi em relação à Líbia. A Líbia continua em constante conflito interno. A ONU agora conseguiu, do ano passado para esse ano, fazer uma conferência entre os vários grupos da Líbia do famoso Muammar Gaddafi, que estabeleceu um socialismo à moda árabe, né? Ali na região da Líbia, o Muammar Gaddafi, ou Gaddafi, que acabou sendo linchado no próprio movimento que ocorreu lá em 2011. Pois é, agora, do ano passado para cá, por intervenção da ONU, se tentou um acordo e talvez nós tenhamos eleições na Líbia brevemente, ainda esse ano, fica uma expectativa. E também no Iêmen, um cenário parecido. No caso do Iêmen, a gente tem uma disputa muito séria entre islâmicos sunitas e islâmicos xiitas. Então, no Iêmen também, onde os ares da Primavera Árabe chegou, isso não representou uma liberalização ou uma democratização da região, ao contrário. Isso instigou outros grupos que estão em constante conflito, e o Iêmen é considerado pela ONU a pior crise humanitária do momento atual, né? Inclusive com a intervenção de países estrangeiros, porque lá dentro do Iêmen você tem um governo apoiado pelo Ocidente e pela Arábia Saudita, e você tem os Houthis, que são os rebeldes xiitas, apoiados pelo Irã. Então isso faz com que a coisa ganhe contornos ainda mais dramáticos. E na Síria, né? A outra região foi a Síria, em que os ares da Primavera Árabe também chegaram.
com essa tentativa de derrubar um governo autoritário. Na verdade, lá é a família Assad, com Hafez Assad, que ficou da década de 50 até o ano 2000, quer dizer, por quase 30 e poucos anos no poder, e aí assumiu seu filho, o médico oftalmologista, também da família Assad, né? O Bashar al-Assad, mas não conseguiram derrubar o Bashar al-Assad porque ele tem o apoio da Rússia, do Irã e do Hezbollah, que está no sul do Líbano. Então, os rebeldes, os revolucionários da Síria, não só não conseguiram derrubar o Bashar al-Assad, apesar das intervenções dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, porque do outro lado está a Rússia e também está o Irã, né? Estão a Rússia e o Irã. Isso é um problema. E a novidade agora, né? No mês de maio, assumindo agora no mês de julho, o Bashar al-Assad conquistou o seu 4º mandato, a sua 2ª eleição dentro do quadro da guerra civil na Síria, 2ª eleição do Bashar al-Assad, e o mandato dele, viu, Jéssica, é só de 7 anos. Então ele fica até 2028 e, quem sabe, além disso, né, vamos ver que tramas ou que estratégias ele usa para ir permanecendo e se perpetuando no poder. A guerra civil na Síria simplesmente fez com que metade da população síria, cerca de 11 milhões de pessoas, se deslocasse, deslocamento. 1 milhão de crianças já nasceram no exílio, fora da Síria, crianças sírias, em função do exílio. Também outra crise humanitária profunda, mas o discurso do Bashar al-Assad, agora, na posse para seu 4º mandato, é que ele vem para unificar a Síria. A gente pode entender isso como um discurso pacifista de um lado, ou do outro lado, como mais repressão para os grupos opositores. Professor, a gente pode, assim, diante de tudo que o senhor falou, né, explicou aqui para a gente, que a Primavera Árabe, ela realmente fracassou. Na visão do senhor, onde foi que ela falhou? Pois é, Jéssica. Olha o que acontece. Alguns analistas estão dizendo que nesses últimos 10 anos nós passamos da Primavera Árabe para o Inverno Árabe, fazendo uma ironia em relação a isso, né? Bom, mas onde é que a Primavera Árabe fracassou? Eu entendo assim, Jéssica, não que a Primavera Árabe tenha fracassado. O movimento foi importante, né? Esses movimentos foram relevantes. A questão é que ele se depara com tantos grupos, com tantas divergências religiosas, políticas, étnicas, que não dava para se esperar que uma mudança como essa estabelecesse uma paz plena na região. Agora, o importante é que a Primavera Árabe, um êxito, a gente pode dizer que ela teve, quer dizer, ela conseguiu chacoalhar, mexer os dados aí e retirar do poder governantes ou famílias que estavam há 20, 30, 40 anos no poder. Então, acho que esse mérito dessa onda de movimento que nós tivemos de 2010 para cá, o movimento teve. Agora, além disso, né, essa expectativa de uma plena democracia naquela região, eu acho que aí já é um ponto um pouco mais complicado. Precisaria também do esforço das grandes potências internacionais, mas as próprias grandes potências hoje também estão em quadro de uma nova guerra fria, envolvendo o tripézinho ali, acho que a gente até já comentou isso em um outro momento, envolvendo os Estados Unidos, a Rússia e a China, e, obviamente, os seus parceiros. Então, o mundo ele não está em paz, né? Se o mundo não está em paz, é muito difícil que a gente conseguisse que isso se estendesse para regiões tão conflituosas e tão estratégicas como aquela áreazinha ali, né? Do norte da África, do Oriente Médio. Ali a coisa não é fácil, não. Professor, você falou que o mundo está em guerra. E a relação do Brasil com esses países aí que fizeram parte da Primavera Árabe? A relação do Brasil com esses países é uma relação, foi até então uma relação eu digo até então, porque no governo eleito do presidente Jair Bolsonaro, como ele faz um franco apoio às pretensões conservadoras do Estado de Israel, inclusive prometendo, mas não dando data certa, para a mudança da capital, da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, o que é considerado ofensivo aos palestinos e aos demais árabes, isso abalou um pouquinho essas relações, né? Mas o Brasil é um grande exportador, né, de carne,
de outros insumos para esses países. Então, uma relação comercial importante. E esse discurso do presidente Jair Bolsonaro de transferir a embaixada para Jerusalém ficou para um outro momento, então esfriou-se um pouco a coisa. Mas o mundo árabe sabe da posição do presidente Jair Bolsonaro e em alguns desses países, mas não em todos, isso gera um certo desconforto diplomático. Mas as negociações, exportações, essas seguem normalmente. Tudo começou, então, na Tunísia, né, professor, nos anos 2010, 2011. Isso. O senhor já falou que teve eleições, uma nova Constituição, eleições em 2014. Atualmente, qual é a situação da Tunísia? Pois é, a gente fomos pegos de surpresa agora, né, nessa semana, com o presidente Kais Saied, presidente eleito, ele é independente, ele não está ligado a nenhum partido de grande vinculação. A Tunísia, viu, Jéssica, é um país semi-parlamentar ou semi-presidencialista. Podemos usar um outro termo, mas usa-se mais o termo semi-presidencialismo. Como é que é isso? Tem a figura do presidente da República, mas há também a figura do primeiro-ministro. Não é parlamentarismo, porque no parlamentarismo o primeiro-ministro fica com a exclusividade das funções de governo. E no semipresidencialismo, não. No semipresidencialismo, o presidente da República tem algumas funções também de governo, então eles partilham algumas dessas funções. Países como a Itália, como a França, como a Alemanha, como Portugal, adotam a linha do semipresidencialismo. Agora, aqui no Brasil, com essa crise, crise política, muito dela provocada pelas descobertas da CPI das vacinas, o Arthur, presidente da Câmara dos Deputados, chegou até a retomar um assunto de que o Brasil poderia ser semipresidencialista. Isso evitaria a crise e tal. Então, o modelo semipresidencialista vai nessa direção. A Tunísia é um regime semipresidencialista, e aí o Kais Saied, ele, observando as várias manifestações que têm ocorrido na Tunísia, ele tomou uma decisão que surpreendeu até os próprios tunisianos. Ele simplesmente suspendeu o parlamento por 30 dias, destituiu o primeiro-ministro da Tunísia, o Chemine, foi destituído, a Tunísia agora está sem primeiro-ministro, e ele tem batido duro em relação ao Partido Islâmico, que era o partido que tem maioria no parlamento na Tunísia. Agora, o curioso de tudo isso é que o Kais Saied, o presidente, está tendo forte apoio da população tunisiana, principalmente de jovens entre 18 e 25 anos. Então, a gente não sabe ainda para que direção isso vai dar. É necessário agora na Tunísia que se organize um conselho parlamentar para se criar e se escolher a figura de um novo primeiro-ministro. Podemos ter até convocação de novas eleições para o parlamento na Tunísia, mas aí são cenas do próximo capítulo que nós temos que acompanhar. O que tem se perguntado é o seguinte: a atitude do Kais Saied, presidente da Tunísia, foi um golpe de Estado, como a oposição tem acusado? Bom, até agora não há uma posição clara em relação a isso, porque o Kais Saied, o presidente, usou o artigo 80 da Constituição da Tunísia, que permite, em caso de grave ameaça, de instabilidade, que o presidente suspenda provisoriamente as sessões do parlamento e destitua o primeiro-ministro. Agora, outras atitudes que ele tem tomado não estão previstas na Constituição, né? Ele tem combatido fortemente a liberdade de imprensa dos órgãos de oposição, inclusive pegou a chave do escritório de comunicação do Partido Islâmico, que é da oposição. O Partido Islâmico da oposição não conseguiu, viu, Jéssica, realizar as transformações que propôs e que garantiram a vitória, essa maioria no parlamento. Então, a população tunisiana está muito decepcionada. E nessa linha, o Kais Saied, eleito presidente em 2019, ele, que é professor de Direito Constitucional, ele tem uma certa respeitabilidade. As pessoas estão botando fé que ele vai colocar ordem na casa. Por enquanto, essa é a imagem que se tem dele, mas a gente precisa aguardar os novos acontecimentos para a gente entender o que está acontecendo ali na Tunísia exatamente, né? Vamos ver como é que isso se desdobra. Eu aproveitei isso que ocorreu essa semana para remeter a esses eventos que ocorreram há 10 anos e que modificaram, em alguns lugares um pouco mais, em outros um pouco menos, o cenário do norte da África e dessa região do Oriente Médio,
ali a partir da Tunísia, em 2010, com aquele vendedor de verduras, com um verdureiro que se imolou, que se sacrificou, pôs fogo no próprio corpo, em oposição ao autoritarismo, à corrupção, ao pagamento de propinas, né? E dali quem diria que isso teria uma dimensão tão grande como essa que a gente acompanhou. Em alguns casos superou as expectativas, em outros casos a gente está vendo que a Primavera Árabe tem se demonstrado uma decepção com relação a estabelecer governos efetivamente democráticos nessas áreas. Professor, então, para a gente finalizar aqui, desses países, né, a gente tinha expectativa da Tunísia, mas o senhor já falou que de toda a situação atual, quais desses, na opinião do senhor, promete mais, né, vir se tornar futuramente uma democracia? Olha, curiosamente, a esperança ainda recai sobre a Tunísia. Então, muitos analistas estão dizendo o seguinte, que apesar desses abalos na Tunísia, parece que ali a possibilidade de atuação partidária, diferente do que ocorreu nos outros lugares, no Egito, na Líbia, no Iêmen, na Síria, mesmo com esse evento traumático que a gente observou agora nessa última semana, há uma esperança, uma expectativa de que daqui a 30 dias, por exemplo, com a nova reunião do parlamento ou com a convocação de uma nova eleição, a Tunísia parece avançar com passos miúdos, mas avançar para uma estruturação muito gradual, muito lenta, e a gente aqui no Brasil sabe muito bem disso, como é difícil o estabelecimento de uma democracia efetiva. Então, as nossas fichas ainda, por enquanto, continuam sendo apostadas aí na Tunísia. Tá certo, então, professor Norberto Salomão, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Sagres Internacional. Ô, Jéssica, eu que agradeço a todos que colaboram para que a gente possa levar avante esse nosso projeto de informação de qualidade. Peço que nos acompanhe no nosso podcast, o Sagres Internacional, a edição que vai sábado agora, né, ao ar na Rádio Sagres e também no nosso podcast. O nosso tema será sobre como é que a França detonou com a região da Polinésia, fazendo 30 anos de testes nucleares naquela região. O presidente Macron foi agora à Polinésia, encheram ele de flores e tal. Ele não pediu desculpas, mas entende que a França tem que fazer reparações aos polinésios. Não perca aí o nosso podcast. Agradeço a todos vocês, bom trabalho. Tchau, Jéssica. Obrigado. Tchau, tchau, professor Norberto Salomão, professor de Geopolítica, historiador. Todas as quintas-feiras aqui no Tom Maior, o nosso quadro Sagres Internacional.